De acordo com a Constituição Federal, e aí eu vou ser bem específico, de acordo com o artigo 149, letra A da Constituição Federal, essa contribuição ela pode ser cobrada através da fatura do consumo de energia elétrica. O que é isso? Através da tarifa ou da fatura, da tarifa do consumo de energia elétrica. Estou dizendo que essa contribuição pode ser exigida justamente através da sua conta de luz. Sem perceber, muitas vezes você paga a conta de luz, mas dá uma olhada, o município ele tem a faculdade de cobrar esse tipo de contribuição através da conta de luz. Sendo assim, eu não estou querendo dizer, por outro lado, que quanto for o seu maior consumo, ou quanto maior for o seu consumo de energia elétrica, maior será o valor dessa contribuição. Não é isso. A COSIP você paga, verdade, e muitas vezes ela é embutida na conta de luz. Entretanto, ela não tem relação nenhuma com o seu consumo interno de energia. Absolutamente. Você pode consumir muita energia, ou absolutamente nada de energia, e o valor da COSIP sempre será o mesmo. Afinal de contas, a COSIP serve para custear a iluminação pública. E a sua conta de luz está relacionada ao quê? Está relacionada ao seu consumo interno de energia. Entretanto, eu peço que você fique atento, porque o município, se quiser, ele poderia cobrar, ou poderá cobrar a COSIP, não através da conta de luz, mas através de um boleto, através de um carnê. Você não tem, por exemplo, o carnê do IPTU? Perfeito, você tem o carnê do IPTU. Você poderia ter um carnê da COSIP, ou dessa CIP, dessa contribuição de iluminação pública? Sim, isso é possível. Portanto, não se esqueça. Olhe, na verdade, a sua conta de luz. A COSIP, se estiver cobrada na conta de luz, ela está lá bem destacada na sua conta, na sua fatura do consumo de energia elétrica. E se por acaso o município te enviar um boleto ou um carnê cobrando uma outra contribuição sobre a iluminação pública, você não precisa pagar. E por que você não precisa pagar? Afinal de contas, você já recolheu essa contribuição, que é um tributo, na conta de luz. Se o município eventualmente cobrar isso através de um carnê, ele está cobrando em duplicidade. E se eu não percebi, acabei pagando isso em duplicidade. Neste caso, você tem total condições de pedir o seu dinheiro de volta. Nessa situação, então, vá até a Secretaria de Finanças do seu município e verifique como é possível fazer, ou pedir, ou solicitar o resgate ou a devolução desses valores. Perfeito. Deu para a gente falar aqui um pouquinho mais a respeito das contribuições, desde as contribuições de melhoria, chegando até mesmo a COSIP, a contribuição de iluminação pública. Para conhecer um pouquinho mais a respeito disso, a gente pode, inclusive, dar uma olhada no site www.lfg.com.br. Mas o nosso programa só está começando. Fique aqui comigo, porque no nosso próximo bloco nós temos o Pergunte ao Professor. Não saia daí. Voltamos então aqui para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, queira participar desse segundo bloco do nosso programa, você pode mandar a sua dúvida através do e-mail provafinal@lfg.com.br. Vamos então iniciar? Vamos partir para a nossa primeira pergunta? Professor, é verdade que as contribuições sociais são de competência exclusiva da União? Olha que interessante a pergunta dele a respeito das contribuições sociais. Lembra que a gente falou no primeiro bloco a respeito dessa espécie tributária, as contribuições sociais, e que eu tinha dito exatamente para vocês que elas são de competência da União, é verdade. Entretanto, a pergunta dele foi um pouquinho mais específica. A questão dele é, as contribuições sociais, é verdade que elas são de competência exclusiva da União? Quando se comenta a respeito de competência exclusiva, isso significaria dizer, se isso fosse verdade, que as contribuições sociais só podem ser cobradas pela União.
E isso, cuidado, não é verdade. As contribuições sociais, a rigor, eu concordo com o nosso colega aqui. As contribuições sociais são de competência da União, mas não são todas as contribuições sociais que estão sob competência federal. Quando você pensa em contribuições sociais, você logo lembrou da União, naturalmente. Contudo, existem contribuições sociais que sim, podem ser exigidas pelos demais entes políticos. E que contribuições sociais são essas? Que outros entes políticos, neste caso os estados, o Distrito Federal e os municípios, têm condições de cobrar? Tratam-se de contribuições previdenciárias, tratam-se de contribuições sociais que os demais entes políticos podem exigir, mas apenas dos seus próprios servidores públicos. Ah, é mesmo? Estados, Distrito Federal e municípios poderão também exigir contribuições sociais, mas eles só podem exigir esse tipo de tributo dos seus próprios funcionários públicos. Seja do funcionário estadual, do funcionário distrital ou do funcionário municipal. Neste caso, essas contribuições cobradas dos seus funcionários públicos, dos funcionários desses entes políticos, será recolhida com um único objetivo, com o intuito de custear o regime previdenciário destes mesmos servidores públicos. Portanto, é bom você deixar bem marcado e não se esquecer que as contribuições sociais, é verdade, a rigor, pertencem à União. Contudo, não significa dizer que as contribuições sociais são de exclusividade da União. Existem contribuições sociais que podem, sim, ser exigidas pelos demais entes políticos, estados, Distrito Federal e municípios, mas eles só podem exigir essas contribuições se o fizer isso, na verdade, em relação aos seus próprios funcionários públicos. Os funcionários públicos pagam contribuições para custear o seu próprio regime previdenciário. Ficou claro, então? Perfeito, contribuições sociais não são de exclusividade da União, mas também poderão ser exigidas pelos outros entes políticos. Vamos partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Com a valorização do meu imóvel, estou sujeito a pagamento de imposto de renda ou contribuição de melhoria? Olha, essa é uma pergunta bem específica. Ele questionou, na realidade, que tipo de tributo ele paga se, após uma obra pública, o imóvel dele for valorizado. Olha, eu tinha lembrado para vocês, eu tinha disposto aqui, que quando tem uma valorização decorrente de obra pública, naturalmente você pensa em contribuição de melhoria. Isso sem dúvida nenhuma. Entretanto, o nosso colega lembrou que se houve uma valorização é porque teve um acréscimo patrimonial. E toda vez que há acréscimo patrimonial, é muito comum você se preocupar com o pagamento do imposto de renda. É verdade, porque o imposto de renda tem como seu fato gerador o fato justamente de oferir renda. Mas o que é oferir renda? De forma bastante resumida, oferir renda ou proventos de qualquer natureza, sempre é verificado a partir do momento que você tem um acréscimo patrimonial. E a legislação não está preocupada como que surge esse acréscimo patrimonial. Por exemplo, o acréscimo patrimonial pode surgir em razão da valorização do seu imóvel. Mas e agora? Como é que fica isso? Ou seja, teve a valorização do imóvel, eu estou sujeito ao pagamento de contribuição de melhoria, ou neste caso eu pagaria um imposto de renda. No final das contas, qual é o tributo que eu tenho que recolher? Vocês percebem, então, que temos dois fatos geradores diferentes. Um é o fato gerador da contribuição de melhoria, a valorização decorrente de obra pública. E o outro fato gerador é justamente o acréscimo patrimonial, sujeito, neste caso, sim, ao pagamento do imposto de renda. Mas espera aí, afinal de contas, qual dos dois eu pago? Sim, foi essa a pergunta, e aí eu sou obrigado a responder para vocês que você está sujeito ao pagamento dos dois tributos, tanto a contribuição de melhoria, bem como o imposto de renda.